Então vamos lá, boa noite. Meu nome é Ivan, sou professor de matemática. Vou estar fazendo aí a revisão, né? Como a gente teve feriado na quinta-feira, fazer a revisão aí para a V2, né? Avaliação, segunda avaliação de vocês, da disciplina de estatística e probabilidade, tá joia? Então, como na descrição aí do vídeo, a gente vai falar aí sobre os conteúdos são coeficiente de Kurtoz, medidas de tendências centrais, medidas de dispersão, coeficiente de variação e distribuição normal, tá joia? Então, para começar aí, né, revisão para V2, depois olha na descrição do vídeo aí os conteúdos, tá? O primeiro assunto aqui que a gente vai trabalhar vai ser o coeficiente de Kurtoz, tá? O coeficiente que a gente usa aí, né? Usou nas nossas aulas, é o coeficiente percentílico, tá joia? Ele é dado por essa fórmula aqui, ó. C, né? Dependendo da nomenclatura, vocês podem encontrar como K, Q3 menos Q1 dividido por 2 vezes P90 menos P10, tá joia? Então, a gente vai calcular o coeficiente aqui, eu vou colocar uma tabela de distribuição de frequência, né, de classes. A gente vai calcular todos esses números aqui, nesses valores, o quartil terceiro, o quartil primeiro, o percentil 90 e o percentil 10, tá? E vamos calcular esse coeficiente de Kurtoz e vamos verificar se a curva é mesocúrtica, platicúrtica ou leptocúrtica, tá joia? Dependendo aí do valor do coeficiente, tá joia? Então, vou pegar aqui e criar uma tabela de frequência, tá? Não vou me ficar muito tempo aí explicando, né, o que seria essa variável, né? Vamos só colocar e calcular, né? Porque durante nossas aulas a gente falou muito aí a respeito disso aí, tá? Então tem aqui as classes 7, 17, 27, 37, 47. Esses intervalos aqui são de 10, né? Então, 7, 17, 27, 37, 47 e 57, tá? E aqui a frequência absoluta, né? 6, 15, 20, 10, 5, um total aqui de 56, tá joia? Então, a primeira coisa, tem uma tabela de frequência de classe, tá? Tem a frequência absoluta. Eu vou precisar construir aqui a coluna de frequência relativa, tá joia? Como é que a gente faz isso? Eu pego cada valor aqui da frequência absoluta e divido pelo total de indivíduos, tá? Então, vai ficar 6 sobre 56. Esse número dividido, né? Vai dar 0,1071. Eu já vou multiplicar por 100 para mim ter aqui a frequência relativa em porcentagem. Então, 10,71. Depois vocês fazem com calma aí cada cálculo, tá? 26,79. Eu arredondei a última casa aqui, tá? 35,71, todos por cento, tá? 17,86, 8,93%. Agora, com essas frequências relativas de cada classe, eu vou fazer a frequência acumulada. Então, frequência relativa acumulada, também porcentagem, e somando cada porcentagem aqui. Então, a primeira não tem com quem somar, vou somar as próximas. Tá joia? Opa, tem alguém aí assistindo aí a gravação. Vai ficar gravada, Ana Flávia, tá joia? Assim que terminar, o professor já coloca aí, publica no YouTube para vocês terem acesso. Tá joia? Quem quiser participar aí no chat, fazer pergunta, pode ficar à vontade. Então, vamos lá. Vou somando aqui. Então, eu já fiz essas contas aqui para não
o vídeo não ficar longo. 37,5, 73,21, 91,07 e 100%. Já? Então, essas aqui são as frequências acumuladas, tá? Então, lembrando lá, para mim calcular o coeficiente de kurtose, eu preciso do terceiro quartil, o primeiro quartil, o P90, percentil 90 e o percentil 10. Então, eu preciso descobrir esse cara, esse carinha aqui. Eu preciso descobrir 4 valores, tá joia? Então, vamos lá. O Q1, que é o primeiro quartil, ele está em qual classe? Qual classe ele vai cair? Tá? Então, como o professor explicou, eu venho aqui na frequência acumulada, venho descendo com o dedinho. A classe que passar os 25%, porque o Q1 está associado a 25% dos dados, né? Os primeiros 25% dos dados. Então, ó, 10,71%, 37,5%, ou seja, passou 25%. Então, nessa classe aqui, eu tenho Q1. Tá joia? Então, vou marcar todos aonde estão. Vou fazer a montagem aqui, né, das contas e depois eu apago a luz para a gente só resolver os cálculos. Tá joia? Então, eu tenho Q1 tá aqui. Q3. Então, vamos lá. 73, não passou ainda, porque o terceiro quartil está associado aos primeiros 75%. Tá? Então, 73, 91,07. Opa, passou aqui. Então, aqui eu tenho o meu Q3, tá? Vamos lá agora para o P90 e para o P10. Então, P10, ó, 10,71. Opa, já está aqui. Já passou 10%. P10, percentil 10, ou seja, os primeiros 10% dos dados. Então, tem aqui 10, o P10 vai vir nessa classe. P90. Esse cara aqui, ó, 73, 91. 91 passou 90. Então, aqui também está o P90. Então, o Q3 e o P90 caiu nesta mesma classe. O Q1 e o Q10 nessas duas classes aqui. Tá joia? Como a gente calculava esses valores? A gente calculava de uma maneira igual à mediana, tá? Então, a gente calculava mais ou menos como um padrão. Eu tinha aqui o valor do que eu queria calcular, por exemplo, a mediana. Então, ME. Menos, aqui, o valor inferior da classe. Então, por exemplo, o Q1, ele caiu nesse intervalo aqui, ó, de 17 a 27. Quem é o valor inferior da classe? 17. Então, esse cara aqui vai ser 17. Então, tem que olhar onde ele vai cair na classe e pegar quem é o menor valor. Tá joia? Vai ser igual aqui a porcentagem associada ao valor que eu quero, por exemplo, mediana, a porcentagem associada a ela é 50%, tá? Então, seria 50% aqui, não preciso pôr por cento, porque depois ele vai sumir, menos frequência acumulada do intervalo anterior. Então, por exemplo, no Q1, eu estou olhando nesse intervalo. Só que ele quer a frequência acumulada do intervalo anterior, tá? Então, seria esse 10,71 aqui. Tá joia? Igual aqui, tamanho do intervalo. Nesse caso, esse valor é o único que não vai ser alterado, independente do cálculo que a gente está fazendo. Por quê? O tamanho do intervalo não muda, ó. 7 é 17, 10. 17 é 27, também 10. Então, o tamanho do intervalo aqui, da classe, está sendo sempre 10. Tá joia? Então, esse cara não vai mudar. E esse cara aqui é a frequência relativa do intervalo. Então, como assim, professor? É o intervalo que eu estou. Qual é a frequência relativa dele? Então, por exemplo, no caso do Q1, a frequência relativa dele, ó, da classe, é esse 26,76. Então, aqui é acumulada. Ó, o AC aqui, esse cara. Mas desse lado, é esse cara aqui. O que é isso? É um teorema da proporcionalidade. Tá? Então, um teorema do Tales aqui, para me achar onde está esse Q1. Ele está mais perto do 17? Ele está mais perto do 27?
Então, é isso que a gente quer descobrir, tá joia? Então, usando essa fórmula aqui, eu vou achar, né, cada valorzinho desse, beleza? Então, eu vou apagar a lousa e vou colocar aqui a conta montada de cada valor desse, obedecendo essa regra que eu tenho aqui, tá joia? Então, vamos lá. Tá apagando a lousa. Depois vocês voltam o vídeo e verificam, né? Por que eu peguei tal número, né? Mas é respeitando aquele valor ali, o que é frequência acumulada e o que é frequência relativa, tá? Então, montando aí, eu tenho o Q1, ele caiu entre o valor de 7 a 17, então ele caiu na primeira classe. Então, o valor inferior aí do Q1 o Q1 caiu na segunda classe, né? É 17. 17 sobre Q1, que é o primeiro quartil, 25%. Menos a frequência do intervalo anterior, era 10,71. Tá? É igual ao tamanho do intervalo, 10, e a frequência da classe. A frequência da classe era 26,79. Então, eu vou calcular o Q1 a partir dessa formulinha aqui, tá? Então, eu vou colocar aqui agora o Q3. Como eu vou calcular o Q3? Q3 vai ser menos 37, porque ele caiu lá na penúltima classe. Então, o valor inferior da classe era 37. Dividido 75%, que é o que está associado ao Q3, menos frequência acumulada do anterior, 73,21, o tamanho do intervalo 10, dividido aí pela frequência do intervalo, que deu 17,86, tá? E aí vamos calcular aqui agora o P90 e o P10, tá? Então, P90, como é que fica? P90 vai ser menos... Opa, eu coloquei P10. Vou começar o P10 aqui. Então, P10. Caiu na primeira classe. 7, valor inferior. 10. Ô, professor, mas na primeira classe não tem nada acumulado. Não tem nada acumulado, então é 0. Tá? Não tem nada antes, 0. Igual a 10, que é o tamanho do intervalo, e a frequência da classe. A frequência da classe é a primeira frequência. 10,71. Joia? E o P90 aqui. Menos 37, que também caiu na mesma classe do Q3. Então, ó, valor inferior, 37. Só que aqui a porcentagem associada é 90. Aqui era 75 e 90. 73,21, porque a frequência acumulada anterior também é a mesma, igual a 10, o tamanho do intervalo, e a frequência da classe. Então, ficou parecido esses dois valores aqui. O que mudou foi só esses dois, porque eles caíram na mesma classe, tá? Então, eu vou fazer os cálculos aqui, vou pular algumas etapas, mas depois vocês fazem com calma, tá? Então, o que eu fiz aqui? Dividi esses dois valores, tá joia? 10 dividido por 26,79. Eu também arredondei aqui, tá? Então, deu 0,3733. Fiz a continha aqui, ó. 25 menos 10. Então, ficou Q1 menos 17 dividido por 14,24. Passei esse cara multiplicando para lá. Então, ficou Q1 menos 17 é igual a 5,3345. Aí, passei esse cara que está menos para lá, mais. Então, 17 mais 5, Q1 ficou igual a 22,33, tá? Então, esse foi o valor do Q1 que eu encontrei. Tá joia? Vamos lá para o Q3. Fiz a divisão aqui, que deu 0,5599, tá? Esse cara, fiz a subtração aqui, então ficou Q3 menos 37, dividido 75 menos 73, 1,79. Passo multiplicando.
Q3 menos 37 é igual a 1,79 vezes 0,5599. Vai dar aí 1,0022. Então, praticamente 1. Então, Q3 ficou igual, esse 1 passa para lá, esse menos 37 passou para lá somando. Então, aproximadamente 38. Então, meu Q3, 38. Tá joia? Vamos fazer esse aqui agora. O P10, faço a divisão aqui. Deu 0,9337. Faço a subtração aqui que dá 10. Então, P10 menos 7 sobre 10. 10 passou multiplicando. P10 menos 7 é igual a 9,337. Esse cara passou somando. O P10 ficou igual, então, a 16,34. Arredondei aqui o último valor, tá? Então, vamos lá. Esse aqui agora, igual de cima, né? Esse cara dividido por esse deu 0,5599. 90 menos 37. Aqui eu já fiz a subtração. Então, esse cara deu 16,79. Passei ele multiplicando. Então, P90 menos 37 é igual a 9,4. Esse menos 37, passei somando. P90 igual a 46,4. Então, eu tenho esses 4 valores aqui, já consigo calcular o coeficiente de curtose. Tá joia? Então, vamos lá. Vou apagar a lousa e aí vou anotar esses valores substituindo na fórmula do coeficiente de curtose. Então, apago aqui. E vamos pegar lá a formulinha do coeficiente de curtose. Então, eu tenho que o coeficiente de curtose... Ixi, as canetas de lá. Vou carregar elas aqui. Ó. Então, o coeficiente de curtose é igual a Q3 menos Q1 sobre 2 vezes P90 menos P10. Então, vamos substituir esses valores aqui. Ficou 38 menos 22,33, 2 vezes 46,4 menos 16,34. Joia? O que eu fiz? Vou fazer a subtração aqui e vou fazer a subtração aqui primeiro. Então, o que eu vou ter? Vou ter 15,67, que é a subtração de 38 menos 22,33, dividido por 2 vezes o resultado é a subtração, que deu 30,06, tá? Então, fazendo a multiplicação aqui, eu tenho 15,67 dividido por 60,12. Fazendo essa divisão aqui, o meu resultado deu, vou colocar aqui embaixo, coeficiente de curtose, 0,260. E aí, a gente vai analisar esse valor aqui. Como esse valor ele é menor do que 263, então 0,260 é menor que 0,263, eu tenho que essa curva aqui, né, ela é uma curva platicúrtica. Então, platicúrtica. Tá joia? Se ela fosse igual a 0,263, seria mesocúrtica. E se ela fosse maior, ela seria leptocúrtica. Ou seja, ela seria bem afunilada, né? Então, o que a gente vai precisar saber aí dessa parte aí desse conteúdo? É calcular esses coeficientes, tá? Calcular esse coeficiente não, calcular esses valores para calcular esse coeficiente de curtose, tá? Deixa eu carregar aqui as
Caneta. E a gente continuar o próximo assunto aí. Alguma dúvida aí, quem está acompanhando? Será que alguém está fazendo aí junto com o professor? Se estiver fazendo, não tem importância, não. Professor, mas domingo, isso é a hora de fazer revisão? Mais tarde do que nunca, né? Não, não, vocês vão ter tempo ainda, a prova vai ser só quinta-feira. Então, ó, vou apagar. Então, o que vocês vão fazer? Eu vou dar uma tabela de frequência, vocês vão ter que calcular todos esses valores e calcular o coeficiente de kurtose, tá bom? Então, vamos para o próximo assunto. E depois analisar, né? Se a curva aí é mesocúrtica, platicúrtica ou leptocúrtica. Tá joia? Então, vamos para o próximo assunto aí. O professor vai fazer um exercício de cada assunto. O próximo assunto aí seria medidas de tendências centrais, tá? Então, medidas de tendência central. Então, qual é as medidas de tendência centrais? É a moda, é o cálculo da média e o cálculo da mediana. Então, vamos supor que de uma amostra eu tenho esses seguintes dados aqui, ó. 12, 13, 12, 14, 12, 14, 13 e 13. Então, vamos ver aí quantos valores eu tenho. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 valores, tá? Primeira coisa, eu vou calcular aqui a mediana, tá? Vou calcular a mediana. O que é a mediana? É aquele valor que divide os dados no meio, tá? Só que para mim calcular a mediana, a primeira coisa que eu tenho que fazer é pôr em ordem esses valores, tá? Os dados dessa amostra. Então, ó, vou colocar aqui, ó, 12, 12, foi um 12, 3 12, 12. Depois os 13, 13, já foi 1, 2, 3, 4, 5. Então tem mais 2, 13 aqui. E agora 2, 14 e 14. Opa! 14. Beleza. Então já coloquei em ordem. E aí o que eu vou analisar? Se a quantidade de números é par ou se é ímpar. Se for uma quantidade ímpar de dados, eu vou ter um valor central certinho. Agora, se for uma quantidade par, eu vou ter que pegar os dois valores centrais e calcular a média aritmética entre eles, tá? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É par, tá? Então, o que eu vou fazer? Ó, eu posso vir aqui e tentar separar metade e metade e ficar com dois valores no meio. Tá? Então, se eu tenho 10, vou ficar com dois valores no meio. Então, 10 tira esses dois valores do meio, eu fico com 8. 8 dividido por 2 vai ficar 4 para cada lado. Vamos ver se vai dar certo isso. 1, 2, 3, 4. Então, daqui para lá. 1, 2, 3, 4. Daqui para cá. Tá? Ah, quem quer fazer aqui em ordem decrescente? Pode também? Pode. Não tem importância, tá? E aí sobrou esses dois valores. Ah, professor, mas se tiver um monte de valor, como é que eu faço? Pego a quantidade de números que eu tenho, por exemplo, eu tenho 10 números. Se for par, tá? Vou colocar aqui, ó, condição, par. Pego a quantidade de números, 10, faço dividido por 2, então vou ter 5, certo? Tá vendo aqui? 5. Então, qual vai ser os dados? Vai ter o que está na posição quinta e aí eu somo 1. E posição sexta. Então, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5. Opa, ele está na quinta posição e o da próxima posição, sexta posição. Vamos supor que eu tivesse 26 números aqui. 26. Quais seriam os números? Divido por 2 e daria 13. Então, o que está na 12ª posição e 14ª posição faria a média aritmética entre os dois. Tá joia?
Então, isso aqui é a posição, não é... Deixa ali, né? Vocês não vão confundir, não, né? Ou faz aqui. Se aqui é par, vou ter 2 valores central. Pega o resto e divide por 2. Vou ter tanto e tanto igual de cada lado. Então, aqui, ó, entre 13 e 13, média aritmética, 13 mais 13 dividido por 2, eu tenho 26, dividido por 2 é 13. Quando é o mesmo número, a média aritmética vai ser o próprio número, tá? Então, a mediana aqui já tenho que é 13. Vou colocar lá na frente. Então, 13 é o valor da mediana. Então, primeira coisa, coloco os dados em ordem crescente ou decrescente e vejo o valor que está no meio. Se for ímpar, eu vou ter um único número no meio. Se for par, eu vou ter 2 números, faço a média aritmética entre eles, tá? Vamos para moda. Moda, qual é o valor aqui que mais aparece, tá? Tem maior frequência. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. O 13 tem 5, o 14 tem 2 e o 12 tem 3 vezes. Aparece 3 vezes. Então, qual que aparece mais? O 13. Então, quem que é a moda? Também é 13. Tá joia? E a média aritmética? Vou somar todos esses números e dividir pela quantidade de números que eu tenho aqui. Tá? Eu posso simplificar. Ó. O 12 aparece 3 vezes, então podia fazer 12 vezes 3, mais 13 vezes 5, mais 14 vezes 2. E depois tudo isso aí dividido por 10. Se eu somar tudo isso aí, né, vai dar 12,9. Opa, 129, né? E quando eu dividir por 10, eu vou ter 12,9. Então, essa seria a média aritmética 12,9, tá? Então, desse conteúdo aí, o que vai acontecer? O professor vai dar um rol, né? Vai dar um rol de valores e vocês terão que calcular aí a média, a mediana e a moda desses valores aí. Tá joia? Vamos para o outro assunto aí, que seria as medidas de dispersão. E aí causa um pouquinho de estranhamento, tá? Mas tranquilo, vamos fazer bem devagar aqui. E lembrar lá, né, se for um dado amostral, tem que tomar cuidado aí no último cálculo da variância, né? Na última etapa da variância. Então, agora, vamos falar do próximo assunto, que é a medida de dispersão. Tá joia? Então, vamos lá. Medidas de dispersão. Medidas de dispersão. Então, quais são as medidas de dispersão aí que a gente conhece? Eu tenho a amplitude, né? Amplitude dos lados. Eu tenho o desvio padrão, eu tenho a variância e eu tenho o coeficiente de variação. Nesse exercício, eu vou trabalhar só a variância e o desvio padrão. No próximo, que aí é um outro assunto, o coeficiente de variação, tá? Então, aqui eu vou calcular o desvio padrão e a variância. Tá joia? Então, beleza. Vamos supor aqui que eu tenho esses dados aqui de venda, né? Em janeiro eu vendi um produto qualquer aí, 350 unidades. Janeiro, fevereiro eu tenho vendido 400 unidades. Março, eu tenho vendido 360. Abril, eu tenho vendido 420 unidades aí, tá? Então, como é que a gente faz aí para calcular os valores de dispersão? Primeira coisa, a gente calcula a média aritmética, tá? Então, aqui, quanto é a média aritmética? Média aritmética é representada por esse símbolo aqui. Eu vou somar todos esses valores e dividir pela quantidade de valores que tem. Então, eu vou somar 350 mais 400, mais 360 mais 420. Isso aí dá um total de 1.530, tá? Dividido por 4, eu tive uma média aí de 382,5. Então, vou marcar esse valorzinho aqui, tá? O que eu vou fazer agora? Vou subtrair cada valor meu aqui por essa média, tá? Então, vou pegar 350 e subtrair
382,5. 400 também, vou subtrair 382,5. Vou subtrair 382,5, 382,5. Right? Quanto que vai dar esses caras aqui? Então, esse aqui deu menos 32,5. Esse deu mais 17,5. Esse deu menos 22,5. Esse deu 37 mais 37,5. Tá? Então, primeira coisa, subtraio cada valor da média que eu encontrei, da média aritmética. Agora eu vou pegar esse valor aqui e elevar ao quadrado. Para que isso? Para mim sumir com esse valor negativo. Então, eu vou fazer 32 vezes menos 32,5 vezes 17,5 vezes menos 22,5 vezes 37,5. Vamos ver quanto que vai dar esses carinha aqui. Então, esse carinha aqui deu 1.056,5. Opa, 25. Esse carinha aqui, 306,25. Que 506,25. Esse, 1.406,25, tá? E aí, o que eu faço agora? Faço a média aritmética desses carinha. Então, vou somar todos eles, que deu um total de 3.275, e vou dividir por quanto? Aí está a diferença. Como esses dados aqui são os dados amostrais, eu não vou dividir por 4, que eu tenho 4 valores. Eu vou dividir por n-1, ou seja, por um número a menos da quantidade que eu tenho. Então, aí está a diferença de variância amostral e variância populacional. Tá joia? Então, tomar cuidado até quando você vai usar a fórmula aí do Excel, porque eu tenho 2 tipos aí de fórmula lá no Excel, tá? Então, aqui eu vou dividir por 3, e eu vou ter um total de variância de 1.091,67. Então, essa aqui, ó, é a minha variância. 1.091,67, tá? E como eu calculo o desvio padrão? Desvio padrão vai ser a raiz quadrada dessa variância aí, ó. Que vai resultar no valor de 33, aproximadamente, né? 33,04. Então, meu desvio padrão, 33,04. Por que, né, a gente usa mais aí o desvio padrão, né? Fala que a gente é uma das medidas mais relevantes dentro da estatística. Desvio padrão é a média. Porque o desvio padrão ele está na mesma unidade de medida dos meus dados. Quando eu levo esses dados ao quadrado, ele foge da unidade que eu estou estudando. E aí, quando eu extraio a raiz, eu volto na unidade que eu estava trabalhando os dados. Tá joia? Então, eu calculo a variância e depois o desvio padrão, a raiz quadrada dessa variância. Tá? Então, seria esse cara aqui. Geralmente, ele trabalha aí com S sendo símbolo para desvio padrão e S ao quadrado quando a gente está trabalhando aí com amostra. Tá joia? Vamos para o próximo assunto, que é o coeficiente de variação, que é bem simples, e depois o último assunto, que é a distribuição normal. Tá joia? Então, vamos aí para o coeficiente de variação. Então, tranquilo, depois vocês voltam o vídeo várias vezes aí para ver. O professor não quer que fique um vídeo longo, para não ficar cansativo, tá? Então, ó. Pronto. O que aconteceu aí? Já fiz, né? O que pedia lá? O cálculo do desvio padrão e da variância. Pronto. Só isso, tá? Agora, a gente vai trabalhar com um tipo de dispersão também, que é o coeficiente de variação. Então, o que é o coeficiente de variação? O coeficiente de variação é o desvio padrão dividido pela média, tá? Então, tem uma relação aí de quantos por cento é o desvio padrão em relação à média. Eu faço a divisão, depois multiplico por 100 para ter esse valor em porcentagem. Então, a gente chama aí de uma dispersão relativa. Tá? Relativo por quê? Porque está em porcentagem. Depende de quem? Depende da média. Depende de alguma coisa. O professor sempre fala, quando é relativo,
porque depende, às vezes, do tamanho da amostra, às vezes da média, que é o caso do coeficiente de variação. Tá? Então, é uma dispersão relativa. Então, toda pergunta que estiver relacionada, chamar de dispersão relativa, deixa eu ver um termo aqui melhor para isso. Por exemplo, dispersão relativa, coeficiente de variação, ele está nesse sentido aí. Tá joia? Pois só, deixa eu ver aqui outra coisa. Beleza. Então, vamos lá, tá? Então, vou criar uma suposição aqui. Vamos supor que eu tenha, trabalhando num processo industrial, e tenha a média de quantidade das garrafas, né, em ml, a média da população ali é 600 ml. Com desvio padrão, então aqui eu estou usando o Mi e o sigma minúsculo aqui para representar a população que eu estou estudando, tá? Então, já a minha média populacional a gente coloca como Mi. E aqui como sigma minúsculo. Então, eu tenho isso aqui e o desvio padrão aqui, vamos supor que é de 1 ml. Vamos ver quanto eu pus aqui. Eu pus de 1 ml, tá? Então, qual é o coeficiente de variação? Eu vou fazer essa substituição aqui. Qual é o desvio padrão? 1 ml. Então, vou colocar 1 dividido por 600. Esse valor aqui meu deu 0,00166. Então, isso aqui está em decimal, faço vezes 100, vou ter o resultado em porcentagem. Então, só andar duas casas, né? Vou ter 0,166%. Ou seja, o coeficiente de variação ele é pequeno em relação à média. Ele não chegou a 1% da média. Tá? Então, a gente começa a ter uma visão de dispersão em relação à média. Tá? A gente fala aí que num processo, se der mais de 10%, a gente tem que ter um cuidado maior aí para olhar esses dados aí. Por quê? Porque a dispersão deu uma porcentagem acima de 10% da média. Tá joia? Então, vamos lá. Agora, o último assunto. Esse assunto bem simples. Vamos aí para o assunto do distribuição normal. Dentro da distribuição normal, quando não deu muito tempo da gente trabalhar aí todo o assunto, eu não vou cobrar aí a gente usar a tabela normal para calcular aí qual é a correspondente de porcentagem do valor de Z, tá? Então, vamos ver aqui, ó, distribuição normal. Eu vou até copiar aqui a pergunta para vocês, para ficar bem claro assim o que eu quero só, né? O que eu vou estar cobrando de vocês aí. Então, vamos supor que a durabilidade de certas peças tem uma distribuição normal com média de 50 meses, tá? E um desvio padrão de 5 meses. Aí eu quero falar o seguinte, se você tem uma peça e obtém um valor de durabilidade de 65 meses, qual é a posição relativa e unidade de desvio padrão com relação à média de durabilidade? Então, vamos falar aqui a nossa situação. Eu tenho um processo lá que a durabilidade da peça é em média de 50 meses. Com um desvio padrão aqui de 5 meses. Eu quero falar o seguinte, pegando ao acaso, né, um valor X lá de 65 meses, né, geralmente a gente perguntaria qual é a probabilidade de eu ter valores acima de 65 ou abaixo. Mas nesse caso não, eu só quero saber qual é a associação, qual é o número Z que está associado a esse cara aqui na minha curva padronizada. Tá? Então, o que acontece? A gente usa a curva padronizada para associar ao nosso estudo o valor Z. E aí usa a tabela Z como um instrumento ali de suporte para a gente calcular as probabilidades, né? Para não precisar calcular a integral dentro de uma distribuição de probabilidade normal. Tá? Então, eu preciso associar a um Z esse cara. É só isso que eu quero saber.
Tá? Qual é o valor de Z associado a esse cara? Então, basta a gente usar a relação aí de Z, esse valor X, menos o X barra nosso, ou a média, limite, aqui a amostra, né? Vamos trocar aqui, ó. Vamos colocar de X barra e vamos colocar S. Então, esse cara sobre S. Tá? Então, esse valor Z aqui, ó, sabendo que isso é uma distribuição normal, né? Então, esse cara fica 65 menos esse 5 meses. Ah, nem vamos trocar, não. Vamos deixar aqui porque é populacional mesmo, tá? Então, se a gente está num processo aí de durabilidade, vamos deixar aqui essa nomenclatura mesmo, tá? Vamos deixar o Mi aqui e esse K. Não é da amostra, não. É de toda a população. Tá? A população tem distribuição normal, tá? Para ficar mais coerente o exercício. Então, 65 é o X, né? Qualquer ponto aí da curva. Subtrai a média da curva, divide por 5. Então, Z é igual a 15 dividido por 5. Ou seja, o Z associado aí, 15 dividido por 5, 3. Então, Z é esse número que está associado ao 65 aí. Então, por exemplo, se eu tivesse, nesse caso, eu tenho aqui a frequência densidade, então eu tenho que a média aqui seria 50, e eu tenho os desvios aqui de 5 em 5, né? 5, 60, 65, estaria um pouquinho mais aqui, tá? 65 estaria aqui, esse é o valor de X aqui, de peças, né? E aí, qual é a relação com a curva padronizada? Que aqui é zero, né? A média é igual a zero, e cada desvio padrão é em uma unidade. Então, o Z associado ao 65 aqui, ó, é o Z igual a 3. Então, se eu quiser saber a probabilidade de peças acima de 65 meses, eu olho na tabela normal quanto é a porcentagem lá, qual a probabilidade que Z, que a tabela Z está me mostrando aí para 3. Então, eu uso a distribuição normal, uso a tabela Z para isso. Eu padronizo meus dados e aí procuro na tabela qual é a porcentagem que está relacionada com aquele valor. Tá joia? Então, só recapitulando aí os assuntos que vai ser cobrado na avaliação, na segunda avaliação de vocês, coeficiente de Kurtoz, medidas de tendências centrais, medida de dispersão, coeficiente de variação e uma introdução aí ao conteúdo de distribuição normal, distribuição probabilidade normal. Tá joia? Então, abraço aí para você. O Luiz chegou agora. Ô Luiz, estamos terminando aqui. Então, vou deixar gravado aí, daqui a pouco estou postando no YouTube para vocês verem com calma aí a aula. Tá joia? Grande abraço e boa sorte aí na nossa avaliação.